Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Ana Flávia, aqui em Direito do Trabalho do quarto semestre, mas eu estou aqui, né, para orientar vocês um pouquinho sobre a prova. Então, a gente vai fazer uma revisão de toda a matéria para a prova. Joia? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, certo? Só um momento que tá dando um errinho aqui. Então, vamos lá. Esse primeiro slide, a gente vai trabalhar a introdução, princípios e sujeitos. Introdução, né? Qual que é o conceito? Qual que é o conceito de direito do trabalho? O direito do trabalho é um ramo do direito, né, composto por princípios, normas e institutos que regulam a prestação de serviço existente entre trabalhador e tomador de serviços, certo? O direito do trabalho, ele também tem uma questão, né? Se ele é um ramo autônomo ou não. Ele é um ramo autônomo. Por quê? Porque ele tem um campo de estudo específico, tem uma metodologia própria, né? Tem um campo de estudo doutrinário, acadêmico, então por isso ele é considerado um ramo autônomo do direito. A natureza jurídica, né? Também tem 3 correntes. Acabou que eu não coloquei aqui no slide, mas vamos lá. Tem a corrente que ele fala que é um ramo do direito público. Por quê? Porque tem uma limitação do Estado, né, na atuação das partes. Então, a intervenção estatal afastaria a liberdade das partes, né? Então, teria aquela intervenção no sentido de, tipo assim, não, até de regulamentar, né? Horas, salário, né? Então, por isso seria ramo do direito público. Só que tem uma crítica corrente, né? O direito do trabalho, ele tem a negociação dentro dos limites. Então, como qualquer outro ramo do direito, né? O direito civil, por exemplo. O direito civil também tem uma limitação do Estado, né? Por exemplo, a gente não pode fazer um contrato de compra e venda de drogas, né? Então, assim, tem uma limitação do Estado também. Então, é como qualquer outro ramo do direito. Tem uma corrente que fala que é ramo do direito privado. Por quê? Porque vem de um contrato civil. Só que qual que é a crítica, né? O direito do trabalho, ele tem sim a questão de negociar tudo, só que é muito restrito. Então, não tem uma igualdade entre as partes, né? Uma parte é sempre superior à outra. E ramo do direito social, que considera que o direito do trabalho é um novo ramo, porque visa para proteger as partes. E qual que é a crítica, né? Todo direito visa, né, proteger uma das partes. Então, essas são as 3 correntes, né? Ramo do direito público, ramo do direito privado e ramo do direito social. Aí, os princípios. Gente, eu sei que toda vez, né, no começo das matérias, a gente estuda princípios. E aí todo mundo pensa, nossa, mas para que eu vou usar isso, né? Então, assim, eu dou até uma dica, porque eu sou monitora também de processo penal. Às vezes você não tem uma defesa, né? Não tem. Então você vai se resguardar na onde? Nos princípios.
certo? Então, eu falo isso do processo penal, mas a gente também pode aplicar no direito do trabalho, né? Muitas vezes. Então, primeiro, o princípio da proteção. O que isso significa, né? Ele decorre do princípio da igualdade entre as partes. Só que o empregado, na maioria das vezes, é hipossuficiente em relação ao empregador. Então, o empregado ele está desigual nessa relação. Então, precisa ser protegido, né, para não acontecer mesmo um massacre nos direitos trabalhistas. Segundo, princípio da norma mais favorável. Então, nós temos duas normas, né, para falar de horas extras de uma determinada categoria, né? Então, qual que prevalece? A norma que for mais favorável, né, para o empregado, a mais vantajosa, né? A mais protetiva também. O princípio da condição mais benéfica. Esse princípio, ele fala que se eu tenho uma condição contratual, eu não posso reduzir ela. Como assim? Vamos supor que no meu trabalho, eu tenho um plano de saúde. E aí, os meus chefes, eles estão passando por um momento financeiro meio delicado, meio conturbado, eles decidem acabar com o contrato, com o plano de saúde. Só que eu já tenho esse plano, né? Então, o que acontece? Eu não vou perder esse plano. Por quê? Porque é a condição mais benéfica. Né? Lógico que para os próximos empregados, eles podem não adquirir o plano de saúde, mas eu já tenho. É como se fosse meu direito adquirido, certo? Então, eu não perco esse plano de saúde. O quarto princípio, o princípio do... acho que eu não coloquei um aqui. Não mesmo. Gente, acabou que eu não coloquei o princípio da primazia da realidade. O que isso significa? Bom, na minha carteira de trabalho, tá, por exemplo, que eu trabalho de caixa em um supermercado. Só que, na verdade, eu trabalho como repositora. Então, se eu entrar com uma eventual ação trabalhista, o que vai acontecer? Vai ser reconhecido o vínculo que, de fato, eu exerci. Se eu era repositora na prática, então a minha CTPS, mesmo estando lá que eu era caixa, a presunção é relativa. O que vale mais é a realidade. Então, esse é o princípio da primazia da realidade. Depois, o princípio do indúbio pro mísero. Esse daqui nada mais é do que o princípio da norma mais favorável, só que na sentença. Então, fazendo um comparativo, é a mesma coisa do indúbio pro réu. O indúbio pro réu a gente usa na sentença, né? Na sentença a gente fala, não, houve dúvida, então a gente vai pro sentido que vai ser mais favorável para o réu, na sentença, né? O princípio do indúbio pro mísero é a mesma lógica. Na sentença, né, tem uma dúvida na sentença. Então, vai ser aplicado, né, o mais favorável para o empregado. Certo? É a mesma lógica do indúbio pro réu. Indúbio pro réu a gente só usa na sentença. Aqui também. É lógico que, assim, na sentença do processo penal é diferente, mas é uma associação para lembrar, né, que o do indúbio pro mísero é aplicado quando tiver uma dúvida na sentença, certo? Depois, princípio da irrenunciabilidade de direitos. Os direitos trabalhistas não são renunciáveis, né? Isso o próprio artigo 9º da CLT prevê, certo? Esse princípio também, gente, ele não é absoluto. Pode ser renunciado, sim, quando for benéfico para o trabalhador. Sujeitos, né? Nós temos o empregador e o empregado, né? Eu acho que eu não coloquei aqui. Certo. Só que antes, a gente tem que definir o que é trabalhador e o que é empregado.
vamos para o mais fácil, né? Empregador. Quem que é o empregador? É aquele, né, que tem ali o poder empregatício, né? Para a lei, o empregador é uma pessoa, é empresa, e todos os outros são equiparados, certo? E para a doutrina, é qualquer um que contratar com os requisitos da CLT, certo? E quais são os elementos para ser considerado empregador? É a alteridade, né? Ele assume o risco da atividade e a obrigação de conduzir a relação de emprego. Um detalhe, gente, desculpa, minha voz tá meio ruim. Lucratividade não é um requisito. Porque, por exemplo, eu posso ter uma empregada doméstica. Se vocês analisarem, eu sou empregadora, né? De acordo com a doutrina. Eu tenho, né? Eu sou uma pessoa física que contratou com os requisitos da CLT, então eu sou empregadora. Só que a empregada doméstica, ela não necessariamente me dá lucro. Mesmo ela só vai limpar minha casa, não tá me dando lucro nenhum. Então, isso não é um requisito. E aí, o empregado, né, ele tem o poder empregatício, que é um conjunto de prerrogativas da lei para o empregador conduzir a relação de trabalho. Então, tem 4 poderes, né? O poder diretivo, que é o poder de dar ordens, né? Sejam diretas ou indiretas. O poder regulamentar, que é criar normas, né? Regras dentro da empresa. Então, por exemplo, na minha empresa não pode fumar no horário de trabalho. O poder disciplinar, que é aquela função, né, para não punir, né? Vamos ver uma palavra mais bonita. Para, entre aspas, corrigir o funcionário, né? Que pode ser por advertência, suspensão e demissão. Eu acho a palavra punição meio feia. E o poder fiscalizatório, né? Que é aquela função mesmo de vigiar o empregado na sua atuação, certo? Então, esse é o empregador. Empregado. Primeiro, vamos diferenciar, né? Quem é trabalhador e quem é empregado. Empregado, a gente tem os 5 requisitos da CLT. Quais são eles? Primeiro, pessoa física, né? Tem que ser pessoa física, não pode ser pessoa jurídica. Muita atenção, que depois tem muito caso da pejotização, né? Na verdade, se tiver os 5 requisitos comprovados, pode até numa ação trabalhista reverter essa questão da pejotização. Segundo, pessoalidade. Então, o contrato de trabalho pressupõe que é aquela pessoa que vai vai prestar o serviço, né? Não tem uma substituição. Por exemplo, no meu trabalho, se hoje eu não consigo ir, eu não posso pedir para outra pessoa ir no meu lugar, porque sou eu, né? Eu que sou contratada. Terceira, habitualidade. Habitualidade não é questão de tipo, ir todos os dias trabalhar. Não, mas é a expectativa do retorno. Por exemplo, uma pessoa que trabalha segunda, terça e quarta. Você sabe que toda segunda, terça e quarta ela vai estar lá, né? Independentemente de aviso, de alguma coisa. Agora, um pedreiro. Você pega e contrata um pedreiro. Você não tem expectativa de que ele volte no outro dia, né? Ele pode muito bem não voltar. Então, a habitualidade não significa estar todos os dias na empresa, mas a expectativa do retorno mesmo. Quarto, onerosidade. O contrato de trabalho tem que ser contraprestativo. Então, o que isso significa? Que tem a promessa de pagar. E esse pagamento não precisa ser em dinheiro, né? Se eu quiser pagar meu funcionário em barras de ouro, tudo bem, certo? E outra coisa também, não precisa necessariamente pagar. Então, a promessa de pagar já configura
a onerosidade, né? O que acontece muitas vezes, depois a gente vai ver que até caso de rescisão indireta é não pagar, né? Mas aí não vai descaracterizar a onerosidade, porque o empregador não pagou. E o último requisito, subordinação. É o empregador dar ordens, né, punir, fiscalizar, e o empregado, né, aceitar. E a subordinação também pode ser exercida à distância, certo? Então, esses são os 5 requisitos. Ser pessoa física, pessoalidade, habitualidade ou não eventualidade, onerosidade e subordinação, certo? E aí nós temos alguns tipos de empregados. O primeiro que a gente tem que ter bastante atenção, é o empregado hipersuficiente. O empregado hipersuficiente, ele tem 2 requisitos. Primeiro, ensino superior completo. E segundo, receber 2 vezes o teto da Previdência. E qual que é a diferença do empregado hipersuficiente? Ele pode fazer acordo individual sobre os termos do artigo 611-A. E aí prevalece sobre o acordo coletivo e a lei, né? Ele tem essa diferenciação. E os trabalhadores, né? Quais que a gente tem? A gente tem o trabalhador autônomo, né? O autônomo é aquele que não tem subordinação. Ele assume o risco. Então, ele não está sob os poderes do seu empregado. Por exemplo, o advogado, ele é um trabalhador autônomo, né? Ele não segue nenhuma ordem. Por exemplo, eu sou contratada para atuar em determinada ação. Eu não tenho que fazer a defesa que meu cliente sugerir, né? Eu tenho essa liberdade, eu assumo o risco. Mesma coisa, um pintor. Um pintor, ele vem pintar a minha casa. Lógico que ele vai pintar da cor que eu quero, né? Mas se ele quiser começar pelo quarto, se ele quiser começar pela cozinha, se ele quiser começar pela sala, tudo bem. Ele tem essa liberdade, né? Ele tem a liberdade de escolher um pincel, de escolher uma técnica, certo? Já o trabalhador eventual, ele tem um trabalho fortuito e sem eventualidade, né? Não tem aquela expectativa do retorno. Aqui a gente também pode, né, enquadrar o pintor, o pedreiro. A gente não sabe se eles vão voltar no outro dia. Empregado rural. Na lei, empregado rural é aquele que trabalha em área rural ou prédio rústico. Já a doutrina, né, a jurisprudência, é aquele que trabalha com agropecuária. Os trabalhadores, os empregados rurais, eles têm todos os direitos trabalhistas. A única coisa que muda, né, é a questão do adicional noturno. O adicional noturno rural é 25% quando for pecuarista e trabalhador das 8 da noite até as 4 da manhã. E quando ele for agricultor, é das 9 da noite às 5 da manhã. Só que ele não tem direito à hora reduzida. Empregado doméstico. Empregado doméstico também tem que ter bastante atenção. Empregado doméstico tem que ter 4 requisitos. Trabalhar sem gerar lucro ao seu empregador. Então, ele trabalha, né? Então, não tem uma função de produzir lucro. Vamos supor, eu vou contratar uma empregada doméstica para limpar minha loja. Aí já não é empregado doméstico. Por quê? Porque ela está trabalhando na loja, né? E, de certa forma, vai gerar um lucro. Trabalhar para pessoa ou família em função da residência, né? Então, aí também já cai o empregado da loja. E trabalhar mais de 2 vezes na semana. Só é caracterizado se houver esses 4 requisitos. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Para não confundir empregado doméstico com a diarista, por exemplo. E os direitos do doméstico? Atualmente, eles têm todos os direitos trabalhistas. Só que tem uma discussão sobre a reintegração. O que é reintegração? Né? É a devolução
do emprego ao trabalhador demitido com todas as garantias contratuais que existiam antes da interrupção. Então, eu volto a trabalhar, né, numa empresa depois de um tempo, e aí eu sou reintegrada, né? Eu volto a ter tudo que eu tinha antes. Só que tem uma questão, né, do doméstico sobre essa questão da reintegração. E o cargo de confiança? O cargo de confiança, ele não tem aquela jornada fixa. Por quê, gente? Porque o gerente da loja, por exemplo, ele é o primeiro que chega e o último a sair. Ele tem que, né, regulamentar tudo. Então, não tem como fixar mesmo uma jornada. Então, ele não recebe horas extras. E tem que ter 2 requisitos: ter poderes de empregador e o adicional de 40% em relação ao salário. E o cargo de confiança, ele pode ser retirado a qualquer tempo? Sim, sem justo motivo. É aquilo de confiança, né? Se eu perdi a confiança na pessoa, não tem por que eu manter ela. E se ele for retirado, ele continua com os 40%? Não. Aqui não se aplica, né, a condição mais benéfica. Por quê? Porque era específico do cargo, esses 40%. Certo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o contrato de trabalho. Peço perdão que a minha voz tá falhando um pouco. Tô até tomando água aqui. Contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho é um instrumento jurídico qual se une empregador e empregado com 5 requisitos da CLT, que a gente acabou de ver. Os elementos essenciais, né? Primeiro, capacidade do agente. Essa capacidade do agente se divide em 3. Primeiro, capacidade plena. São aqueles maiores de 17 e a partir dos 18 anos. Capacidade relativa, né? São os menores de 18 anos e maiores de 16. E incapacidade, né? Para o vínculo de emprego, a incapacidade cessa a partir dos 16 anos. Mas para vínculo de trabalho, tem o jovem aprendiz, né? E aí cessa a incapacidade a partir dos 14 anos. Segundo, objeto lícito. O objeto lícito, a gente tem se divide em 2, né? Primeiro, trabalho irregular. O trabalho irregular é aquele que fere a legislação trabalhista. Então, gera uma punição ao empregador. Então, o empregado não perde os direitos trabalhistas. Vamos supor que alguém esteja trabalhando na condição de escravo. Está ferindo os direitos trabalhistas. Só que quem vai ser punido é o empregador. O empregado continua com todos os direitos. Agora, o trabalho ilícito. O trabalho ilícito, né? A sua prestação gera crime ou contravenção. Então, vamos pôr o aviãozinho, né? É um trabalho ilícito. Então, as duas partes são punidas, tanto o empregador quanto o empregado. O empregado pode perder também os seus direitos, né? Porque ele tem noção que aquilo ali é um crime, né, gente? Então, por isso, ele pode perder seus direitos. E o terceiro requisito, forma prescrita ou não defesa em lei. Em regra, o contrato de trabalho não tem um formato, né? Mas algumas situações específicas é preciso, né? Então, tem que ser escrito. Aqui, a gente tem as formas de contrato de trabalho, né? E aí, a gente vai estudar um pouquinho sobre o contrato intermitente. Quais são as formas de contrato de trabalho? Ele pode ser expresso ou tácito, né? Pode ser escrito ou só falado também. E também pode ser por prazo indeterminado, determinado e intermitente, né? Escrito ou verbal, aquela hora que fala. Contrato intermitente. O contrato intermitente ele está previsto no artigo 443
no parágrafo 3º da CLT. Qual que é a principal característica, né? É a suspensão, a gente depois vai ver suspensão e interrupção, né, de serviço por tempo indeterminado. Quais são as características? Bom, a gente acabou de ver que o contrato de trabalho ele pode ser escrito ou verbal. Já o contrato intermitente, ele tem que necessariamente ser escrito, né? Justamente porque ele é um pouco diferente, né? Então, para resguardar os direitos do empregado, ele tem que ser escrito. Segundo, a convocação. A convocação tem 3 requisitos, né? Pode ser por qualquer meio. Então, eu posso mandar por WhatsApp, eu posso falar pessoalmente, posso enviar uma carta, qualquer meio. E aí eu vou declinar a jornada. Olha, você vai trabalhar um mês durante as 7 e sair às 5, com um horário, com uma hora de almoço, certo? Então, eu tenho que declinar a jornada. E tem que ter 3 dias de antecedência, né? Não dá para eu chamar a pessoa hoje para ela trabalhar amanhã. Tem que respeitar esses 3 dias. E a resposta da convocação? O empregado tem um prazo de 1 dia para responder, sendo que o silêncio presume a recusa. E ele pode recusar? Pode, né? Porque é um direito dele. Então, às vezes, ele está aqui como meu empregado, né, de contrato intermitente, ele foi viajar. Tudo bem ele recusar, né? Não vai ter nenhuma punição para ele. É um direito. E a multa, né? Tem a multa por não comparecimento ou não cumprimento. Então, vamos supor que o empregado não vá. Ele fala, não, vou sim, tudo. Ele terá, o empregador terá uma indenização de 50% da remuneração, salvo se não houver justo motivo que impediu o retorno. Então, eu falei que eu ia, mas eu quebrei o pé, não deu para eu ir. Aí é diferente, né? Mas caso eu falei que eu ia e eu não fui porque eu não quis, aí tem essa multa. E caso o empregador tenha sido causador do não cumprimento, vamos supor, eu fui lá para trabalhar e estava fechada a loja. E aí? Aí o empregador vai me pagar os 50% da remuneração também. Certo? Quais são as críticas? Vamos falar primeiro das críticas, né? Gera uma insegurança, né, das relações trabalhistas e também da prestação alimentar. Porque, gente, você não sabe quando você vai trabalhar, quando você não vai, então gera essa insegurança, né? Você não tem também uma segurança econômica, porque você não sabe quando você vai trabalhar. A inatividade não tem tempo máximo ou tempo mínimo, então é muito inseguro, né? E também não tem remuneração no período de inatividade, que também não faria sentido eu contratar alguém para um contrato intermitente e eu ter que pagar essa pessoa quando ela está inativa, né? Então, mas isso gera uma insegurança para o trabalhador. O instituto, ele é utilizado como má-fé por parte dos empregadores, né? Justo, porque aí na época que eu preciso, eu contrato, então é usado por má-fé. E também um instituto muito mal redigido. Tem um perigo até para os empregadores. E como que acontece o pagamento? Eu vou trabalhar 2 meses, por exemplo. No final desses 2 meses, né, antes de suspender meu contrato intermitente de novo, o empregador vai me pagar todas as verbas rescisórias e indenizatórias. Condições típicas do contrato de trabalho, né? A gente vai falar da suspensão e da interrupção. A suspensão. Suspensão é com S de sem remuneração, né? O empregador não trabalha, mas também não recebe, né? E também não conta tempo de serviço. Já a interrupção. A interrupção tem T, né, de tem remuneração. Então, para a prestação de serviço, mas o empregado recebe e também conta como tempo de serviço. Quais são os casos de suspensão?
Prestação em serviço militar, mas nesse caso é só quando há incompatibilidade de função, certo? Greve, preso de forma provisória ou preventiva. Só que, detalhe, a prisão, né, de forma provisória ou preventiva não é causa de demissão por justa causa, né? É só de suspensão. O dirigente sindical, quando atua em interesse ao sindicato, e também tem a suspensão disciplinar, que é o caso, né, que o empregado é punido. Já os casos de interrupção, licença remunerada, o empregador então autoriza o empregado a não trabalhar, aborto não criminoso, causas acidentais ou de força maior, né? Aqui, até no caso de doença, né, os primeiros 15 dias, quem paga é o empregado. Faltas justificadas, então, eu vou ao médico, né? Eu tenho uma prova, é justificável. Casos do 473, que são as faltas justificadas. O luto, né? Mas o luto, atenção, é só de morte de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou dependente econômico. Que são 2 dias consecutivos. Casamento, 3 dias consecutivos. Já professor tem 9 dias para ambas as situações, tanto para casamento quanto para luto. Nascimento de filho, 1 dia durante a semana. Isso aqui não é licença maternidade ou paternidade, tá? No dia do nascimento você tem direito. Doação de sangue, que é 1 dia a cada 12 meses. Alistamento eleitoral, que são 2 dias consecutivos ou não. Serviço militar, pelo tempo necessário. Exame vestibular, nos dias necessários. Até quando eu fiz a OAB, que é uma questão justamente dessa, de saber se era interrupção ou suspensão. Comparecimento em juízo nos dias necessários. O dirigente sindical, quando representar o Brasil em evento internacional. E os novos casos, né? Acompanhamento de pré-natal, acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica, é 1 vez por ano, tá? Exame preventivo de câncer e alguns casos complexos, né? Que tem aqui o auxílio-doença ou acidente de trabalho. É aquilo que eu falei, né? Os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador e depois é pago pelo INSS. Aposentadoria por invalidez sempre será suspensão, já que tem o direito ao retorno. Então, se a pessoa melhora, né, ela volta. Então, é sempre suspensão. E o empregado eleito para o cargo de diretoria. É durante o período, né, o contrato fica suspenso na condição de empregado. Então, quando ele voltar, né, ele sair da função de diretor, aí continua normal. Certo. E para encerrar, a gente vai falar sobre a extinção do contrato de trabalho. A gente tem a dispensa por justa causa, né, que é quando o empregado ele comete uma falta grave que leva à extinção do contrato. O que ele vai receber de direito? Só o saldo salário, férias vencidas e 13º vencido. Então, é só o que ele já adquiriu. Os princípios da justa causa. Não bisidem. O que é isso? Para cada ato faltoso, né, uma punição. Então, se o empregado cometeu uma falta que seria motivo de justa causa, mas em vez disso, eu dei uma suspensão para ele. Gente, eu não posso punir 2 vezes ele para a mesma coisa. Então, eu dei a suspensão, ele voltou, falei assim, não, eu vou mandar ele embora. Não posso, né? Já que eu já dei a suspensão, ele já foi punido. Segundo princípio, taxatividade. Só existe uma falta para justa causa se está prevista em lei. Imediatidade. Também não posso aconteceu o fato, eu fiquei sabendo,
e eu simplesmente não faço nada. Aí daqui a um tempo eu penso assim, não, eu devia ter demitido ele. Não, vou demitir ele agora. Não, não posso, tem que ser imediato. Eu soube do fato e já devo aplicar. Isonomia de tratamento. Então, tem 2 funcionários, os 2 cometeram o ato faltoso, só que um falou assim, não, eu gosto mais desse, vou dar só uma advertência. E para o outro, ele falou, não, justa causa. Não, não posso. Certo? Aqui tá, né, as causas para justa causa. Primeiro, ato de improbidade. É quando o empregado ele tem a vontade, né, de reduzir o patrimônio do empregador, mesmo que não aumente o seu. Então, eu posso quebrar uma impressora, certo? Não tá aumentando o meu, né? Não tô furtando, roubando. Mas quebrei a impressora porque eu queria gerar um dano para o meu empregado, para o meu empregador. Incontinência de conduta ou mau procedimento. A incontinência, né? São atos sexuais obscenos ou libidinosos na empresa, né? Isso gera justa causa imediata. O que é o mau procedimento? É sempre que o empregado ele atinge a boa-fé do empregador, mas não está nas outras linhas. Então, tudo que não está, né, expresso, mas de certa forma, atingindo a boa-fé, é mau procedimento. Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. O empregado, ele concorre com o empregador sem autorização e é punido várias vezes, né, em decorrência disso. Então, vamos supor que eu trabalho na Coca-Cola e eu desenvolvi uma nova Pepsi, né? Eu sou concorrente do meu empregador. E aí já fui advertido disso, tudo, mas eu continuo fazendo. Condenação criminal do empregado, passado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Só gera justa causa se for durante 2 requisitos. Primeiro, decisão transitada em julgado e a pena que é impossível prestar serviços. Então, é pena de reclusão, né? Então, não tem como eu praticar meu serviço. Aí, gera justa causa. Desídia no desempenho das respectivas funções. O empregado, ele não se importa mais com o trabalho, né? Então, ele chega atrasado, ele demora para fazer o trabalho, ele sai mais cedo, ele sai no expediente. Isso é desídia. Violação de segredo. Desculpa, tem embriaguez habitual, né? Ou no serviço. A embriaguez no serviço, ela gera justa causa imediata. Já a embriaguez habitual, de acordo com a maior parte da doutrina, ela não é mais causa de justa causa. A violação do segredo da empresa é quando o empregado, ele pega uma informação interna e isso causa prejuízo. É o caso lá do Bob Esponja, né? Que tem a fórmula do hambúrguer de Siri. Se ele desse a fórmula para o Plankton, né? Seria uma violação do segredo da empresa. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Indisciplina é quando o empregado ele desrespeita uma regra geral da empresa. Então, não é permitido fumar. Ele está fumando na empresa. E insubordinação é quando ele desrespeita uma ordem direta, uma ordem pessoal. Então, eu falei para minha empregada, por favor, faça o livro diário. Ela não fez. Só que, em ambos os casos, tem que ter uma habitualidade, né? Não pode, uma vez a pessoa não fez, e eu já demitir. Não, tem que ter uma habitualidade. Abandono de emprego. O abandono de emprego pode ser de 2 formas. Forma subjetiva, que é quando tem uma prova, né, do empregador abandonar o serviço. Ele posta a gente trabalha aqui, ele posta uma foto lá no México trabalhando em outra coisa.
Então, e a forma objetiva. Então, não há prova da vontade de abandonar o emprego, né? E aí tem que passar o prazo de 30 dias. Agora, se for comprovado o abandono, não precisa esperar os 30 dias. Ato lesivo à honra ou à boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em legítima defesa. E aí tem o ato lesivo da honra ou boa fama ou ofensa física praticado contra empregadores superiores e hierárquicos. O primeiro caso, né? No caso de qualquer pessoa, né? As duas hipóteses, eles são praticados, né? Se eles forem praticados no local de trabalho, geram justa causa, de imediato. Só que se praticados fora do ambiente de trabalho, só gera justa causa se for contra o empregador ou o superior hierárquico. Por quê, gente? Porque aí perde, né, a questão da subordinação, perde um pouco até do respeito. Então, por isso que agora se eu né, brigar com um colega fora da empresa, tudo bem. Agora, se eu brigar com o superior hierárquico, com o empregador, fora da empresa gera justa causa. Prática constante de jogos de azar. Tem 3 requisitos. Tem que ser no local e horário de trabalho. O jogo deve ser ilegal ou que envolva dinheiro. E o ato deve ser habitual. Certo? Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Então, eu trabalho como motorista. E aí, por minha culpa mesmo, eu perdi a carteira. Aí, gente, eu posso ser demitido por justa causa, porque é minha função, né? Opa. Aí tem aqui também o ato atentatório à segurança nacional. E também tem outras formas de caracterização da justa causa. Esse rol não é taxativo, né? Ele é exemplificativo. Rescisão indireta. Rescisão indireta nada mais é que a falta grave por parte do empregador. Quais são os direitos que o empregado tem? Todos os direitos, de todas as verbas trabalhistas. E quais são os exemplos? Né? Serviço superior às forças do obreiro. O que isso significa? Né? Quando o empregado ele tem que fazer, né, um serviço que vai muito além das forças físicas ou até legais, né, e até o esforço intelectual. Serviço de defesa em lei, a prestação de serviços agride a legislação, pode ser civil ou penal. Serviço alheio aos bons costumes, então a prestação de serviços é reprovável. Serviço alheio ao contrato, a prestação é contrária à atuação da categoria. Tratamento com rigidez excessiva. O empregador ele trata de forma diferenciada, né? No qual que ele é mais rígido com uns do que com os outros. Correr perigo manifesto. O empregado ele corre um risco desnecessário ou que não está previsto no contrato. Não cumprimento de obrigação contratual. Aí aqui tem até o caso do salário, né? O salário ele é só a partir de 3 meses. Prática de ato lesivo à honra e à boa fama. Pode ser tanto do empregado quanto dos seus familiares. E também se o empregador ele faz isso, né? Independentemente do local, isso também gera rescisão direta. É o mesmo caso da justa causa, né? Perde o respeito, perde a subordinação. Reduzir trabalho com o fim de afetar o salário do empregado, né? Só se caracteriza se for com tratamento desigual. E a suspensão excessiva, né, que é a suspensão por mais de 30 dias consecutivos. Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão.
Espero que tenha esclarecido suas dúvidas. Qualquer coisa podem me mandar mensagem. E me desculpe, estou um pouco doente, por isso que minha voz está falhando um pouco. Tem que tomar água toda hora. Mas muito obrigada e boa prova.